Vamos preparar as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do verso 33. Glórias ao nome do Senhor. Estaremos fazendo essa leitura até o versículo 48. Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do verso 33. Eu sei que os irmãos estiveram de pé ainda há pouco, sentou, e eu vou pedir que vocês levantem de novo, tá? Em reverência à palavra do Senhor. Lucas capítulo 23, verso 33. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, uma à direita, outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade esse homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Amém? Sim, agora os irmãos podem tomar vossos assentos. Aleluias. Estamos hoje na celebração da Santa Ceia, e aqui é mais do que oportuno nós estarmos citando esse texto, que ele fala para nós, ele retrata a agonia da crucificação que Jesus sofreu, quando ali ele estava sendo condenado à morte por nossa causa. E embora fizeram de tudo para achar acusações contra ele, mas é bem reconhecido que todas as acusações que impetraram contra ele para justificar a sua condenação, tudo não passou de farsa, de mentiras, de invenções, de falsos testemunhos, porque foi assim o meio pelo qual eles acharam de condenar um justo, porque não acharam nenhum dolo nele, não acharam em Jesus nada que pudessem acusá-lo para condená-lo. Então, os malfeitores, os homens iníquos,
aqueles que estavam no poder naquela época, para justificar o crime que eles estavam cometendo, eles alugaram falsas testemunhas. E em umas versões diz que homens de Belial, que mentiram num testemunho judicial, para acusar falsamente Jesus. Mas o fato é que, independente desta parte, que foi toda a farsa criada pelos fariseus, pelos os religiosos da época e pelos políticos do momento, e independente disso, sabemos nós que pela palavra de Deus, tudo que Jesus padeceu, já estava predito, porque era necessário que isto assim acontecesse, porque a palavra nos diz que era necessário o derramamento de sangue, para que houvesse o resgate das almas perdidas, das almas que já estavam condenadas ao inferno. E Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o homem que nasceu nesta terra sem pecado, o único que era capaz de pagar o preço de resgate para que a humanidade pudesse alcançar novamente o direito à redenção, o direito à salvação. Então, o que nós entendemos pela palavra do Senhor é que, independente do que foi toda a tramóia ali criada, mas de alguma forma Jesus teria que padecer na cruz, como o Cordeiro Imaculado de Deus, para que o seu sangue, o sangue do Cordeiro, o sangue puro de um inocente, pagasse por nós os nossos crimes. Porque assim como aqueles dois homens que estavam nas outras cruzes, pregados, para também ali morrerem, aquela cruz era também para cada um de nós. Mas aprouve a Deus, pelo amor com que Ele muito nos amou, entregar o seu único Filho para morrer por nós. Agora, nesta noite, eu estava meditando sobre esta palavra, agora à tarde, e eu estava me perguntando a mim mesmo, e uma pergunta que com certeza todos fazem, porque de uma certa forma, é meio difícil compreendermos essa matemática de Deus, nós compreendermos esse plano de Deus, porque como diz que aonde tem o amor, que Deus é o amor, em que meio a esse amor, para que o amor prevaleça, é preciso ter dor, ter sofrimento, é necessário até mesmo ter um derramamento de sangue. Como nossa mente humana, falível, limitada, consegue entender o projeto de Deus, que por causa do amor de Deus, o seu Filho teve que sofrer tanto, e teve que morrer por nós. Aí muitos vão me perguntar, e eu também, com certeza já fiz essa pergunta para Deus, mas Deus, não seria tão fácil o Senhor simplesmente, vir e impor sobre a face da terra tudo isso, para que Jesus não tivesse que morrer? O Senhor não teria poder de simplesmente vir nos corações da humanidade e transformar de maneira sobrenatural, pelo seu poder, pela sua autoridade, transformar o coração das pessoas? Aí o Senhor vai nos responder, mas é aí aonde entra o amor, porque o amor de Deus, respeita a nossa individualidade. Apesar de sermos criaturas frágeis, apesar de sermos ingratos, de sermos rebeldes ao Deus Todo-Poderoso, ainda assim Ele nos ama a ponto de nos dar o direito
de escolha. O direito de escolha. Tanto é que na sua palavra está escrito que eu ponho diante de vós, eu coloco diante de vós o direito de escolher entre dois caminhos. E o Senhor nos apresentou e disse: aquele que andar pelo meu caminho, o caminho que leva aos céus, esse viverá comigo eternamente. Mas contudo, nem todos querem esse caminho. Só para os irmãos observarem na leitura que nós fizemos, 2 homens na mesma condenação estavam sendo crucificados, não porque eles amavam a Jesus, não porque eles talvez eram crentes, eles estavam sendo condenados porque eram pecadores e criminosos. E naquele momento foi dado àqueles 2 homens o direito de escolha. Um escolheu andar com Jesus, reconhecer Jesus, crucificado com Jesus, e ir morar no céu com Jesus. Mas o outro, na mesma condenação, na mesma situação, preferiu rejeitar e continuar no seu caminho, no caminho que ele estava trilhando e pelo qual ele estava sendo morto. Mesmo estando na iminência da morte, na condenação da morte, ele preferiu continuar no seu caminho. E esses 2 homens, eles ali representam a humanidade na face desta terra. E por que tem que ter dor e sofrimento? No mesmo momento eu estava também raciocinando, mas Deus, por que por causa do amor e para ser salvo, tem que ter dor e sofrimento? Porque não pode ser coisas mais simples, mais agradáveis. O Senhor me faz então entender que os prazeres desta vida, as regalias que o mundo nos oferece, em vez de nos dar condições para vivermos uma vida sossegada com Cristo, na maioria das vezes, faz com que nós nos tornemos rebeldes à voz do Senhor. Porque quanto mais o ser humano, o homem, tem na face desta terra, em riquezas, em regalias, para ele viver segundo o que ele bem entender, ele não quer se submeter ao senhorio de Jesus. Ele quer viver segundo o seu bel prazer, porque ele pode, ele tem condições financeiras para isso, ele tem bens materiais que lhe dão essa sensibilidade da vida. Então, para que se submeter a um Deus que requer de nós sacrifício, se eu posso viver esplendidamente nesta terra? Eis o porquê de que o Senhor, no seu projeto, no seu plano, que Ele traçou para a salvação da humanidade, Ele pôs ali que para nós seguirmos os seus caminhos, teremos que ter em nossas vidas renúncia de muitas coisas aprazíveis nesta terra. Porque o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, para nos dar essa possibilidade de salvação, Ele renunciou da sua própria glória, para estar aqui neste mundo e sofrer por nós. Então o plano de Deus diz o seguinte: lá, em todo o plano que foi traçado, o Senhor estabeleceu que para o resgate de uma alma, é preciso haver um pagamento de sangue. Só que o Senhor já viu também que nós não daríamos conta de pagar esse resgate. Ninguém dá conta, ninguém tem condições, porque o sangue que paga o resgate tem que ser o sangue de um inocente, tem que ser o sangue de alguém que não tem pecado, tem que ser o sangue de alguém que nasceu sem pecado, sem condenação, sem qualquer coisa que o acuse nesta terra. E a palavra de Deus nos ensina que o único
que teve essa condição foi Jesus. E ele cumpriu essa missão. E nos deu essa condição que temos aqui hoje. Apesar de que, mesmo nós estando nesse caminho, às vezes ainda tutibiamos nele. Às vezes ainda ficamos vacilando. Ficamos talvez com dúvidas. Será que eu vou ser beneficiado em andar nesse caminho até os céus? Será que tudo que a Bíblia diz é real? Porque, irmãos, o mundo está tentando nos confundir a mente, com tanta coisa e teorias que estão lançando na face desta terra. Estão aí para confundir a nossa mente, para confundir a palavra. E eles vêm com força, porque eles têm também argumentos. Eles têm as suas teorias. E as teorias deles são fortes, porque foram elaboradas por um gênio chamado Satanás. E é muito inteligente. E ele tem argumentos que te convencem, se você não tiver o Espírito Santo de Deus te guardando. Então você precisa ter muito cuidado. Cuidado com o que o mundo fala para você aí fora. Cuidado com o que os experts da linguagem, da oratória, eles falam para você o que você ouve. Porque às vezes eles vão usar palavras que aos seus ouvidos são boas, são agradáveis, são convincentes, mas elas são destruidoras, porque elas vão destruir a verdade de Cristo no seu coração. Hoje, nesta noite, que você está aqui, saiba de uma coisa: o céu é real. O sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário é real. O sangue que purifica e salva o pecador e o redime de seus pecados é real. E por mais que o mundo tenta criar fantasias em cima disso, o que tem que prevalecer é o que Deus deixou escrito na sua palavra. A volta de Jesus é real. Mas aqueles que estiverem confusos e cocheando entre dois pensamentos, poderá perder a grande oportunidade de salvação. O sacrifício que Jesus fez na cruz, ele o fez, não foi para agradar as pessoas, foi para salvar vidas, mas é para salvar aqueles que creem. É pela fé a salvação. O que nós estamos fazendo aqui hoje, o que vamos fazer ali, é pela fé. Você vai receber um pão, que pela fé, na sua vida, vai ser o corpo de Jesus te alimentando. Você vai receber um cálice, que pela fé, você vai acreditar nisso, você vai crer nisso. É o sangue de Jesus que te purifica de todo o pecado, de toda a imundície da vida, te tornando apto, te tornando justificado na presença de Deus. O sangue de Jesus. É pela fé que você vai participar da ceia e vai receber renovo, restauração, fortalecimento para você continuar a sua jornada até que Cristo volte. É pela fé que tudo isso acontece em nossas vidas. Por mais que o cético chegue e pergunte: mas isso é só pão, isso é um suco de uva. Sim, é pão, é feito de trigo, mas é pela fé para nós. Isso vale no mundo espiritual, e é o mundo espiritual que rege nossas vidas. Amém, amados? Então aqui nós vamos estar participando do cálice, do pão e do cálice nesta noite, para que você seja renovado, restaurado, fortalecido, alimentado pelo Senhor, que é uma preparação para aquela grande mesa que nos aguarda lá nos céus na glória, que está sendo preparada para nós. E é pela fé também que eu creio nisso e vou chegar lá, em nome do Senhor Jesus. Você também crê nisso? Você vai chegar lá para cearmos juntos? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
Convido as diaconisas, pastor aqui.